Muito bem, queria colocar aí o print da matéria que eu acabei de publicar em umantagonista.com.br com esse título: Investigações de venda de sentenças acuam o judiciário e confirmam Cruzoé. E o subtítulo: Lobbies familiares em tribunais e pagamentos aparentes, embora raramente rendam operações, são a base dos esquemas sob a mira da PF. É uma análise bastante detalhada que reúne todas as informações, como eu vou fazer aqui da maneira mais mastigada possível agora. Talvez a gente comente mais no segundo bloco, porque é importante trazer os detalhes sórdidos. Em 14 de março de 2024, eu, Felipe, publiquei na Cruzoé o artigo Cai o tráfico, fica a influência. Vamos colocar também o print na tela, cujo subtítulo dizia: apontados pela Lava Jato, os elos familiares entre escritórios de advocacia e tribunais agora são reforçados à luz do dia com a ajuda do presidente. E eu me referia a Lula, claro. Então, esse é um artigo de 14 de março. E agora, em 24 de outubro de 2024, portanto 7 meses e 10 dias depois, a Folha de São Paulo publica duas notícias com efeitos daquele problema, radiografado lá na Cruzoé. Uma sobre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, TJMS, do qual 5 desembargadores foram afastados por 180 dias. Outra notícia sobre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, TJMT, e o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Então vamos à primeira notícia da Folha. Desembargadores afastados em MS usavam escritórios de filhos em esquema de SPF. Subtítulo: Quebras de sigilo apontam que advogados usavam mecanismos para burlar rastro do dinheiro. Daí, na linha daquilo que nós apontamos há mais de 7 meses. A segunda reportagem: mensagens a desembargador sobre barra de ouro reforçam suspeitas a gabinetes do STJ. Subtítulo: documento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, indica possível pagamento a parentes de magistrado afastado. Essa matéria desdobra um caso já abordado nos últimos dias pela revista Veja e pelo site Platô BR. Vamos ligar os pontos, como é função nossa aqui no jornalismo independente e vigilante de O Antagonista? Então vamos aos exemplos da reportagem 1 da Folha, da maneira mais didática possível. O advogado Rodrigo Gonçalves Pimentel, filho do desembargador Sidene Sonsini Pimentel, é suspeito de ter recebido dinheiro pela decisão de Júlio Cardoso, então colega do pai no TJMS, de mandar soltar um traficante. Então, o advogado, filho de um desembargador, é suspeito de ter recebido dinheiro pela decisão de outro, de mandar soltar um traficante. O advogado, que estaria envolvido em decisões de diferentes magistrados, chegou a garantir em uma das mensagens apreendidas pela Polícia Federal, aspas, vai sair hoje, certeza, perto das 6 da tarde. Pode falar para seus parceiros aí até o horário para ver que temos controle. Fecho aspas. Já o desembargador Júlio Cardoso, segundo a PF, fez, aspas, transações imobiliárias de grande monta com o emprego de recursos de origem não rastreável, ou seja, que não transitaram em contas bancárias de titularidade do investigado, fecho aspas. E, em seu domicílio, policiais federais apreenderam hoje cerca de 3 milhões de reais em dinheiro vivo. Também há suspeita, segundo o jornal, de participação do advogado Fábio Castro Leandro, filho do desembargador Pascoal Carmelo Leandro, também do TJMS. Os 5 desembargadores afastados são Sidene Sonsini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva, Marco José de Brito Rodrigues, Alexandre Aguiar Bastos e o presidente da corte, Sérgio Fernandes Martins. Ou seja, tudo isso lá no TJ do Mato Grosso do Sul. Me faz lembrar até um caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, quando eram 7 conselheiros e 5 foram presos e o 6º era o delator. Só tinha sobrado um. Agora no TJMS você tem 5 desembargadores afastados durante as investigações. Então vamos aos exemplos agora da reportagem 2 da Folha. O Sebastião Moraes Filho, do TJMT, do Mato Grosso, portanto, bem como seu filho, o advogado Mauro Tadeu Prado de Moraes, e uma sobrinha, são suspeitos de terem recebido dinheiro, respectivamente, 2 barras de ouro de 400 gramas, 200 mil reais e 10 mil reais. Tudo isso por decisões judiciais do desembargador Sebastião. As suspeitas surgiram de mensagens encontradas no celular do advogado Roberto Zampieri, assassinado com 10 tiros em dezembro de 2023, dentro do carro, em frente ao seu escritório em Cuiabá. Os indícios
são de que Zampieri comprava decisões de Sebastião. Em setembro do ano passado, ou seja, poucos meses antes do assassinato do advogado Zampieri, o desembargador Sebastião procurava o advogado com alguma insistência, de acordo com a análise do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que indica a cobrança dos pagamentos. E das respostas do Zampieri destacam-se, abro aspas, o Pix está errado, estornou o valor, fecho aspas. Outra, tente mandar o Pix correto, que faço agora, fecho aspas. E 5 dias depois, aspas, o pagamento da sobrinha foi feito, fecho aspas. Essa última junto a um comprovante de transferência bancária no valor de R$10 mil em benefício dela, sobrinha, do desembargador, e a um pedido para adiar um julgamento. Em outubro de 2023, repare, a gente está vendo as mensagens que foram encontradas dos meses anteriores ao assassinato do Zampieri. Em outubro de 23, Zampieri mandou outra mensagem ao desembargador Sebastião, informando que havia conseguido um contrato muito bom para o Mauro, filho do desembargador. O senhor vai ficar feliz com o contrato que consegui para ele, completou. Em 7 de novembro, segundo o CNJ, Valdoíris Lapac, sócio de Haroldo Augusto Filho na empresa de consultoria Force, procurou o Zampieri e o advogado disse que teve que pagar R$200 mil ao filho do velho, foi a expressão que ele usou. Apesar desse indício de que a empresa privada fez pagamento ao filho do desembargador para conseguir vencer um processo, os sócios da Force alegam que nunca foram parte nos processos discutidos na ocasião e mantinham acompanhamento deles, tão somente para avaliação como meio de investimento em aquisição de ativos estressados. O relatório do CNJ ainda aponta um diálogo, ao final do qual Zampieri mostra aparentemente 2 barras de ouro ao desembargador Sebastião, que indaga se tem 500 gramas, tá, 500 G ali na mensagem, e o advogado respondeu que eram 400 gramas. Além de fazer pedidos sobre os seus casos, o Zampieri também teria intermediado venda de decisões em benefício de outros lobistas. Um deles é Andrezon, se escreve assim mesmo, não é Anderson não, é Andrezon, não sei como se pronuncia, de Oliveira Gonçalves, suspeito de atuar junto a gabinetes do STJ. Então, esses foram os exemplos da segunda matéria da Folha que a gente tinha mostrado no começo. Agora vamos aos exemplos do Superior Tribunal de Justiça. Em 18 de outubro de 2024, uma sexta-feira próxima, a revista Veja informou que o ministro do STJ, citado em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é Paulo Dias Moura Ribeiro. Transações suspeitas com o intermediário do esquema fizeram dele alvo de investigação. Em 23 de outubro, Rodrigo Rangel, que foi diretor da Cruzoé, inclusive, informou no Platô BR que, aspas, decisões de 4 ministros da Corte, Isabel Galotti, Og Fernandes, Paulo Moura Ribeiro e Nancy Andrighi, eram antecipadas a lobistas e advogados em uma espécie de mercado paralelo do judiciário. Os arquivos revelaram a existência de uma rede que funcionava com a participação de funcionários-chave dos gabinetes do STJ. Eles compartilhavam as decisões que viriam a ser assinadas pelos ministros. Por vezes conseguiam fazer com que elas saíssem de acordo com o interesse dos clientes, que pagavam caro pelo serviço. Em alguns casos, uma decisão custava R$500 mil. Fecho aspas. Em outubro de 2019, Andrezon perguntou a Zampieri, aquele advogado que foi assassinado, quanto um cliente dele pagaria, aspas, para Salomão ir com a gente e depois a Galotti. Fecho aspas. Com esse ir com a gente, ele se referia à possibilidade de Luiz Felipe Salomão acompanhar em julgamento no STJ o voto da relatora Isabel Galotti, porque o Salomão votaria depois dela. Então, ele questionou lá o Zampieri, que intermediava esses acordões, quanto um cliente dele pagaria para o Salomão votar acompanhando o voto da relatora, Isabel Galotti. O Andrezon, então, compartilhou 2 minutas de decisões que ainda seriam assinadas pela ministra. Curiosamente, o ministro Salomão foi quem solicitou ao Ministério Público Federal, quando acumulava o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no CNJ, a investigação criminal sobre esse esquema de venda de sentenças. E o Salomão escreveu o seguinte, abro aspas, em relação à referência à minha pessoa, a atuação do senhor Andrezon Gonçalves não passa de exploração de prestígio, venda de fumaça no jargão criminal,
Porém, os 2 documentos enviados por Andreson a Roberto Zampieri denotam que, de fato, há alguém no gabinete da eminente ministra Isabel Galotti que, no mínimo, repassa a terceiros material de uso interno. Fecho aspas. As 2 decisões de Galotti em recursos especiais que envolviam 2 bancos só foram assinadas no dia seguinte e publicadas uma semana depois, de acordo com Rodrigo Rangel. Tem uma outra mensagem que dizia: quem vai fazer o voto vai ser a juíza instrutora, amiga minha. Fecho aspas. Foi isso que chegou a dizer o Andreson em mensagem, errando a grafia de instrutora, na verdade, né? Juíza instrutora, que é aquela que assessora ministros de tribunais em gabinetes. Ele chamou de instrutora. E pelo menos mais 4 nomes, esse é um ponto importante, pelo menos mais 4 nomes de ministros de tribunais superiores são mencionados nas mensagens encontradas lá no celular do Zampieri, que foi assassinado. Mas esses 4 nomes não aparecem no documento elaborado por Luiz Felipe Salomão, que não teria visto elementos concretos para incluí-los. Então agora a gente passa à análise mais antagonista, de conexão de todos esses pontos. Até onde vai a blindagem do judiciário? Vamos lembrar aqui quem é quem. Responsável por retaliar juízes da Lava Jato no CNJ, o ex-corregedor Luiz Felipe Salomão tem sido presença anual no Gilmar Palusa, o fórum do ministro Gilmar Mendes do STF em Lisboa. Durante a edição de 2023, segundo a Folha, Salomão almoçou com Gilmar e os empresários Joesley e Wesley Batista, alvos da Lava Jato, no restaurante Porto Santa Maria, na Praia do Guincho, região de Cascais. Também participaram do almoço o ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o diretor da FGV Conhecimento, Sidney Gonzalez. A FGV, que além de patrocinar o Gilmar Palusa, contratou Rodrigo Mudrovich, advogado de Gilmar Mendes, para sua defesa na Operação Sofisma, foi blindada pelo próprio ministro Gilmar no Supremo. Aliás, recentemente a revista Piauí fez uma matéria a respeito dessas manobras da FGV. O Marcos Vinícius Furtado Coelho, que também estava lá no almoço com o Salomão, os irmãos Batista e o Gilmar em Lisboa, curiosamente, já defendia em 21 de setembro de 2008 a Lei 11.767, que trata da inviolabilidade dos escritórios de advocacia, e ele a defendia como a Lei da Defesa Livre. Muitas vezes, ao longo dessas 2 décadas de jornalismo, eu, Felipe, apontei as iniciativas parlamentares para blindar escritórios de advocacia contra investigações. E isso vem desde a assinatura dessa mudança na lei de 2008. Eles ainda tentavam blindar mais ainda. É claro que essa blindagem gera, para aqueles que estão interessados em cometimento de algo imoral, para dizer o mínimo, uma certa segurança. É claro que existem muitos advogados que não têm nada a ver com esses esquemas criminosos. No entanto, aqueles que estão interessados em contribuir para qualquer esquema podem ficar mais propensos a utilizar os escritórios de alguma maneira ilícita. Essa é a crítica que é feita quando há uma blindagem a escritórios de advocacia avançando em tramitação legislativa. Então vamos lembrar o que dizia o Marcos Vinícius Furtado Coelho lá em 2008. Aspas. A inviolabilidade do local de trabalho é imprescindível para que se assegure direito à ampla defesa do cidadão e não é possível ter direito de defesa com constantes ameaças de invasão a escritórios de advocacia, mesmo que por ordem judicial. Declarou, fecha aspas, declarou então o presidente da Comissão de Legislação da OAB. E ele continua, aspas, esta lei veda que o advogado seja vítima de ordens judiciais que violem o seu escritório e seu instrumento de trabalho, não só a sede do escritório, mas também computadores e arquivos de seus clientes, fecha aspas. Ele completou assim. Essa lei, olha só que curioso, havia sido sancionada pelo governo Lula em 7 de agosto de 2009, com as assinaturas do então vice-presidente da República, José Alencar, do então ministro da Justiça, Tarso Genro, e adivinha de quem? Do então subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil do governo Lula, José Antônio Dias Toffoli, depois nomeado pelo presidente Lula para o STF, onde tomou uma série de decisões favoráveis não só a Lula e PT, mas aos irmãos Batista, clientes de sua esposa, a advogada Roberta Rangel. Vocês estão vendo aí a redação daquela alteração em determinados artigos da lei. Muito bem, no futuro a gente pode voltar a isso até para detalhar a questão de participação da OAB em operações.
Na edição de 2024 do Gilmar Palusa, o Salomão ainda foi escalado para 2 painéis como palestrante e para mais um de encerramento. O seu filho advogado, Luiz Felipe Salomão Filho, também foi escalado para um painel. Já o Paulo Salomão, sobrinho do ministro do STJ, chegou a ser alvo da Operação Esquema S da Lava Jato do Rio de Janeiro por suposto recebimento de valores da FEComércio na gestão de Orlando Diniz, que depois virou delator. Como o Cruzoé noticiou em 17 de outubro de 2020, as quebras de sigilo bancário do sobrinho de Salomão e de seu escritório de advocacia revelaram transações financeiras feitas com 2 filhos de ministros do STJ, incluindo, em abril de 2015, 4 repasses de Djaci Falcão Neto, filho de Francisco Falcão, somando R$ 751 mil. Agora, olha só o que é mais curioso ainda nessa conexão de pontos que a gente faz. Esse mesmo Francisco Falcão é o ministro do STJ que determinou os afastamentos dos 5 desembargadores do TJ do Mato Grosso do Sul e autorizou a PF a cumprir hoje, quinta-feira, 24 de outubro de 2024, mandados de busca e apreensão contra esses 5 desembargadores, um juiz e também servidores, advogados e empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema de venda de sentenças. E a relatoria da parte da investigação sobre o STJ ficou a cargo do ministro Cristiano Zanin, do STF, o advogado do Lula na Lava Jato, que, assim como o sobrinho do Salomão, chegou a ser alvo da Operação Esquema S, mas também acabou blindado por quem? Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. Com todos esses pontos ligados, não é difícil entender por que investigadores acreditam que a punição só alcançará, se tanto, a arraia miúda. Como eu costumo dizer, o sistema só pune quem dele não faz parte. Duda Teixeira, temos 1 minuto antes do primeiro comercial. Foi um panorama geral com todos os detalhes. Felipe, bom, esse mercado de venda de sentenças é uma coisa absurda, gera um baita de um desânimo, porque quando os juízes estão decidindo baseados aí em outras coisas, né, em venda, ouro, barra de ouro, PIX, a justiça não é feita. Você tem outras coisas que estão por trás. E essas decisões, tanto Mato Grosso do Sul ou STJ, essas decisões mudam a vida de uma pessoa, né? Mudam a sobrevida de uma empresa. Então, são coisas extremamente importantes que jamais poderiam estar nesse mercado. Nosso colunista Ricardo Kertzmann, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, está aqui participando com a gente virtualmente. Quero saber o que você destaca dessa investigação de venda de sentença, desses lobbies familiares, filhos advogados, o velho filhotismo, como apontava a ministra do STJ, Eliana Calmon, que tem influência nos tribunais dos quais os seus pais fazem parte. Você tem pagamentos também para parentes, muitas vezes para esconder ali a própria venda de sentença. Tudo isso está sendo apontado na investigação. Fala, Ricardo. Boa noite, Felipe. Boa noite também, Duda, os nossos queridos amigos antagonistas. Felipe, desejar boa noite depois de um relato desse fica até difícil, né? O judiciário brasileiro, Felipe, é um dos mais caros do mundo. Em 2023, custou mais de 130 bilhões de reais. Isso corresponde a 1,2% do nosso PIB. Para ter uma comparação com outros países emergentes, a gente gasta mais do que o dobro. Esses países emergentes gastam mais ou menos 0,5% do PIB. As economias desenvolvidas, elas gastam 0,3% do PIB. E apesar dessa dinheirama toda, a gente não tem uma justiça eficiente, a gente não tem uma justiça célere, haja vista o estoque de processos que dormem nessas gavetas, ficam paradas anos, décadas, para serem julgados. Haja vista também a quantidade da população carcerária brasileira, é mais de 30% do total, Felipe, que são presos provisórios. São presos que não têm a sentença condenatória em definitivo e estão nas cadeias. Isso porque essa turma, Felipe, não tem advogados como esses que você acabou de relatar para a gente, não tem advogados estrelados com acesso às mais altas cortes de justiça. E uma justiça, Felipe, ao contrário do que diz o ditado popular, que a justiça tarda, mas não falha, uma justiça, quando tarda, ela falha. Porque se ela não cumpre o papel de punir quem tem que punir e absolver quem tem que ser absolvido no tempo correto, isso arruína a vida de pessoas, arruína a vida de famílias, arruína a vida de empresas.
Além dessas vendas todas de sentença, a gente nunca vai deixar de lembrar, porque isso ocorre em todos ou quase todos os estados do Brasil, a gente tem o tal do nepotismo cruzado, que é quando desembargadores contratam para o seu gabinete parentes de outros desembargadores que fazem a mesma coisa em outros gabinetes também. E esse sistema todo acaba sendo encerrado ou se circunscrevendo aos escritórios de advocacia dos familiares, na maioria, filhos ou netos desses desembargadores. Eu me lembro aqui, Felipe, isso é uma coisa histórica, eu não sei se parte da nossa audiência acompanha há mais tempo essa briga que ocorre no Judiciário, principalmente no Supremo. Em 2017, tem uma briga ao vivo e em cores, histórica, entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, meio que disputando qual sistema judiciário era mais corrompido. Se o do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul, que é esse caso aqui, mas se o do Mato Grosso, que é o estado de origem do Gilmar Mendes, estado onde ele tem negócios, onde ele tem fazendas lá, ou se era o Rio de Janeiro, estado de origem do Barroso. Só um parêntese, Ricardo. Tem o Tribunal de Justiça do Mato Grosso também. São os dois tribunais de justiça, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, envolvidos, aí, alvejados por essa operação, que tem um nome... vou lembrar o nome, vou pegar aqui, que me fugiu um nome num outro idioma, mas que está mirando aí esse esquema de venda de sentença. Perfeito, Felipe, boa correção. Mas o que está dizendo é que era quase que uma disputa em qual estado tinha o judiciário mais corrompido. Um dizendo, não, lá pelo menos a gente prende, não, e você solta. É uma vergonha, é muito triste nós como brasileiros e uma nação ficar à mercê desse tipo de coisa. Quando as pessoas não entendem o porquê do subdesenvolvimento do país, principalmente em relação às nações mais desenvolvidas, isso que a gente está noticiando mostra muito bem o motivo. O nome da operação, acabei de checar aqui, é Ultima Ratio, né? Assim que se escreve, né? Não sei como é que eles estão pronunciando. Duda Teixeira, o que você destaca mais a respeito de todos esses esquemas de lobby, de compra de decisões, de funcionários de gabinetes que estão passando para um lobista minutas de votos e de decisões de desembargadores e ministros, eventualmente, de tribunal, para que eles negociem com o cliente e aí o cliente eventualmente intervém e a decisão é alterada ou o voto é alterado. Quer dizer, o judiciário que não age de acordo com os fatos objetivos, que é como age o nosso jornalismo. De acordo com os fatos objetivos, a gente faz as análises. Mas o que a gente vê no Congresso Nacional, no histórico do Brasil, muitas vezes, não é o voto de consciência, é pagamento ou toma lá da cá que faz o parlamentar votar. E o que a gente está vendo agora no Judiciário também é esquema para que haja o voto e a decisão daquela maneira. Felipe, foram várias reportagens publicadas sobre esse mercado de venda de sentenças. A minha impressão é que quando a polícia pega o celular do Zampieri, esse advogado que foi assassinado, sai dali toda a história, né? Acho que esse é o ponto que realmente abre-se ali uma caixa de Pandora e aí começa a se aparecer um monte de coisa. E aí tem essa coisa dos gabinetes, né? Os funcionários de gabinetes de ministro, então você chamou aqui de arraia miúda, né? Que saía falando ali com um empresário de logística, esse tal de Anderson, e aí eles iam atrás das pessoas e falavam assim, ligava, né? Você aí que está lá com uma ação, então... olha, se você quiser, eu tenho um esquema aqui que a gente pega e dita lá para o juiz o que ele tem que escrever. E aí cobrava, os valores eram 50 mil, 500 mil reais, né? Dependia do que estava sendo julgado. E aí até uma das reportagens trazia que eles mostravam o texto que a juíza ia escrever. E aí depois, quando vinha de fato a sentença, tem um comentário ali que até a vírgula é a mesma, né? Quer dizer, realmente eles conseguiam praticamente ditar o que vinha na sentença. Agora, também à medida que a investigação foi avançando, novas reportagens foram publicadas, a gente começou a perceber que certamente ali tinha o envolvimento dos ministros, né, dos desembargadores, dos juízes, né, as pessoas que estão ali realmente na corte decidindo, não é a raia miúda. E essa gente, o que eu acho também que deixa a gente ainda mais indignado, essas pessoas têm os melhores salários
no judiciário, que por sua vez é o poder que mais gasta no Brasil, né? E que melhor remunera os seus funcionários. Então, são agravantes em série. É um agravante, né? Porque assim, realmente esses caras não precisavam estar fazendo isso, eles tinham ótimos salários e aí fazem esse tipo de negociação que tem um profundo impacto na vida de um monte de gente de uma maneira completamente desonesta. É uma história muito triste essa, muito lamentável. Agora vamos trazer aqui no programa um vídeo do qual muitos espectadores do Papo Antagonista lembraram nesse dia de operação sobre venda de sentenças. Foi em 21 de agosto de 2023. Eu convidei para participar desse programa a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, que tem um histórico de luta como integrante do Poder Judiciário, de uma maneira corajosa e muito rara no Brasil, contra o filhotismo, que é justamente esse método de filhos de magistrados terem escritórios de advocacia e receberem ali os clientes que vão ter casos julgados nos tribunais dos seus pais. Mas não só do filhotismo, você tem também o caso dos parentes de magistrados. É porque tem vários casos envolvendo filhos, mas tem também vários casos envolvendo esposas de juízes. E aí, quando o STF decidiu permitir que juízes julguem casos de clientes dos escritórios de advocacia dos seus parentes ou cônjuges, eu chamei a Eliana Calmon para participar. E ela soltou uma declaração épica que a gente reproduz muitas vezes em matérias a esse respeito. Pode soltar, produção. Eu não posso me calar quando a questão é uma questão que eu já venho de muito tempo falando e a janela agora foi escancarada pelo Supremo Tribunal Federal. Por que eles fazem isso? Em primeiro lugar, é a pressão da família que não se conforma de não ter uma vasta advocacia. Aliás, as próprias mulheres e filhos são chamados para grandes escritórios para, muitas vezes, nada fazerem, mas apenas figurarem como alguém ligado a um ministro de um tribunal superior. E, em segundo lugar, me desculpem, mas eu vou falar com toda a franqueza, porque isso é segredo de polichinelo. Ministro ganha muito pouco. Os advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. Ou seja, a mulher fica com poder econômico nos escritórios de advocacia e o marido fica com poder político dentro do poder judiciário. E, desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. Isto é realmente um acasalamento perfeito e que rende muito dinheiro. De forma que eu entendo que as coisas vêm a ser desta forma. Porque quem quer ser ministro e aceita ser ministro é realmente para ganhar aquilo que está previsto no teto constitucional. Quem quer ser rico, quem quer ganhar muito dinheiro, não pode ser ministro de nenhum tribunal. É óbvio, e a Eliana sabe muito bem disso, que o teto constitucional de mais de R$40 mil que os ministros do STF ganham é muito dinheiro e faz com que eles sejam ricos. Ela estava falando em comparação ao que ganham os escritórios de advocacia, porque aí já entra na casa dos milhões. Vamos lembrar que Ricardo Lewandowski, quando saiu do STF, foi ser parecerista do Joesley e saíram notícias de que ele estava ganhando R$1 milhão por parecer. Né? E mesmo atuando para uma dupla de empresários para os quais ele tinha dado uma decisão favorável quando era ministro da Corte, evitando que desembolsassem mais de R$600 milhões. Então tá aí a Eliana Calmon, ex-ministra do STJ. Ela disse: a mulher fica com o poder econômico, o marido fica com o poder político dentro do poder judiciário. É o acasalamento perfeito. A gente sempre vai citá-la, sempre vai lembrá-la, porque é um momento assim bastante ilustrativo, dito por alguém com muito conhecimento de causa, que só reforça aqui as nossas informações e as nossas análises.